Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino. Maravilha, minha gente! Eu quero aqui abraçar já no começo do nosso podcast, desse episódio que vai trazer muito para você que nos acompanha de casa, você que acompanha do seu trabalho. Um abraço com carinho, que você seja alcançado com os ensinamentos, com a unção de Deus, com as experiências aqui vividas e agora contadas para você, que você seja uma pessoa iluminada através do conteúdo desse podcast. Ao participar comigo, curta o vídeo, compartilhe para que possamos alcançar famílias inteiras por toda parte com a sua contribuição, tá bom? Um abraço com carinho e nós estamos aqui para fazer tudo isso acontecer na bênção do nosso Deus para abençoar famílias inteiras. E eu agora apresento a vocês os meus convidados. Hoje eu tenho em caráter online comigo o Bispo Gilberto Gomes. Bispo Gilberto Gomes, diretamente de Goiânia, Goiás. Bem-vindo, Bispo! Paz e luz, Suzana de Paiva! Aqui Paz diretamente do centro do coração do Brasil. Para você, trazemos a alegria e a esperança da palavra revelada do Reino dos Céus. Tá bom, Bispo Gilberto Gomes, daqui a pouquinho nós voltamos a falar com o senhor para saber muito mais das coisas de Deus que o senhor tem aí para trazer pra gente. E agora eu apresento também a vocês que nos acompanham a minha convidada, Bispa Paula Miranda, gracinha dela, né? Sempre com a gente. Paula Miranda, seja bem-vinda. Suzana de Paiva, que prazer estar aqui neste podcast que é um sucesso. Ainda mais falando das coisas de Deus, verdade, né? Verdade. Falando das coisas boas. Ainda mais depois vida, do que nós vivemos. É muito bom estar aqui. Hoje nós temos aí, né, Paula Miranda, experiência do Monte Manaim, desdobramento do que aconteceu no monte. Muita coisa linda pra gente contar pra essa gente que nos acompanha. Muita coisa linda. Muita novidade. Muito testemunho. Muito testemunho e, claro, muita festa também. É verdade, muita alegria. E também quero apresentar a vocês, gente, um convidado hoje pela primeira vez, com muita alegria. Uma honra para mim receber aqui, filho da apóstola Sol Daniela Carvalho e do bispo Rodrigo Carvalho Maria. Está conosco o jovem missionário Davi Carvalho. Bem-vindo, Davi. Paz e luz, Suzana de Paiva. Paz e luz, Davi. Você que nos assiste nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Muito obrigado por estar me dando essa honra de participar no podcast, de aprender demais com o Bispo Gilberto Gomes, com a Bispa Paula Miranda e com você, Suzana de Paiva. Gracinha de você, esse Davi. podcast é um sucesso. Eu tava louco pra participar. Desde o primeiro podcast, eu já queria estar aqui para poder compartilhar um pouco do meu conhecimento. E você tem, Davi. E aprender também com cada um de vocês que sabe demais sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus. Quem sabe demais, Davi, é o Espírito Santo. E a gente se esforça, né, Bispa Paula, né, Bispo Gilberto? A gente se esforça, busca de Deus, o Espírito Santo traz. E esses homens e mulheres de Deus sempre têm novidades espirituais para trazer para a gente. E você, como um jovem, tem muito também para nos ensinar. Com a alegria de jovem maravilhosa, né? Maravilhosa. Contagia a gente, né? E a gente pôde ver isso. Verdade. No dia 1º. No dia 1º de março, verdade. No dia 1º de março, a gente viu isso com muita clareza, né? Como Davi. Vamos falar já um pouquinho com o Davi? Bispo Gilberto Gomes, daqui a pouquinho vamos falar com o senhor, em especial do desdobramento do que aconteceu no monte, também do jejum da quaresma, né, Bispa Paula? Estamos nos preparando. Você também, já. né? A quaresma é um período
muito especial para buscar de Deus, para se consagrar, porque também os perigos espirituais são muito grandes, né? Davi Carvalho, que alegria, primeira vez, Davi, mais uma vez, né, venho aqui pontuar isso, e você vai me falar um pouquinho qual foi, como foi para você viver a experiência no Monte Manaim, dia 1º, de apresentar no altar dos altos louvores. Olha, para mim, Suzana de Paiva, eu tive uma experiência, assim, de fé com Deus muito forte. Porque eu recentemente, faltando 2 dias para tudo que aconteceu dia 1º de março, faltando 2 dias eu me machuquei e caí andando de patinete, brincando, caí, machuquei, ralei joelho, ralei cotovelo e isso faltando 2 dias pro dia 1º de março. Sei. E aí eu tava sentindo muita dor, tanto que meu cotovelo tá machucado até agora. Eu tava sentindo muita dor e não conseguia ajoelhar. E como eu ia apresentar também com os Jaés na apresentação dia 1º de março, apresentei, foi um sucesso, eu tinha que ajoelhar na apresentação para fazer o passo certinho. E um dia antes do dia 1º de março, eu não conseguia ajoelhar, tentei, não consegui. Mas quando foi dia 1º de março, na hora que chegou a minha vez de apresentar, começou a apresentação, na hora que tinha que ajoelhar, eu não senti nada. Que coisa boa, tipo assim, Davi. Eu tava tão envolvido, com tanta fé naquilo que eu tava fazendo. E é mesmo, é um envolvimento, né? É um envolvimento, né? Com tanta alegria fé na apresentação que eu tava fazendo, sabendo que eu não tava fazendo aquilo pra ganhar ponto, pra ganhar classificação, pra nada. Eu tava fazendo isso pra Deus, pra honrar meu Deus. Coisa boa, Davi. Sabendo disso, eu não senti dor nenhuma na hora que eu tava apresentando, na hora que eu tava dançando. E, pra mim, essa foi uma experiência maravilhosa, porque até um dia anterior, eu tava sentindo muita dor. Mas, assim que foi o dia 1º de março, eu não senti mais nada. E pude apresentar, estar com aqueles grupos de dança maravilhosos. Cada um mais lindo que o outro. Cada um mais E a alegria dele em apresentar? Em apresentar. Por isso que eu disse que os jovens brilharam lá. Brilharam. Com esta oportunidade, porque jovem do reino em si, aqueles que foram chegando, porque o Monte Manaim resplandeceu da glória de Deus, mas de uma juventude sadia. Com certeza. Eu quero, inclusive, falar para todos que nos acompanham como é maravilhoso ver essa juventude na presença de Deus, cantando, dançando, mas tudo com espiritualidade. A diferença está aí. Cantando e dançando no altar, mas com espiritualidade. Gente, que coisa linda! Que coisa linda! Essa juventude brilhou no dia 1º de março no Monte Manaim. Suzana! Brilhou! Suzana! Oi, bispo! A alegria que eu tive de participar deste evento memorável no Monte Manaim, o 1º do ano. Deu para mim uma alegria, eu logo tenho que contar primeiro um depoimento de que no ano passado eu falei que eu queria estar em todas as passagens do Monte Manaim na linha de frente recebendo o povo. Foi inclusive um dos meus pedidos o ano passado. E não é que esse ano já comecei na linha de frente atendendo e recebendo as caravanas e atendendo cada ônibus que ia chegando, tive a alegria de poder entrar e conversar com as pessoas, preparando-as para o Monte Manaim. E quando você citou agora sobre a juventude espiritualizada, levando muito a sério o compromisso da dança profética, é interessante falar porque eu vi dentro de um ônibus, não estou me recordando agora se era do estado de São Paulo ou se era do estado de Minas Gerais, mas uma coisa eu recordo bem, da jovem falar: eu vim para apresentar e receber de Deus força espiritual para levar para minha casa. Que lindo, né? Olha que coisa boa. Dançar, não ia apenas fazer festa, ela sabia do seu compromisso espiritual. Mas é lindo, bispo, lindo. Para você que está em casa nos acompanhando, é maravilhoso ver os jovens nessa visão.
A gente fala cantando, dançando no altar, muita gente não entende isso. O que é cantar e dançar no altar? Mas é profético. É no sentido profético da palavra. É com espiritualidade, é com amor, é com entrega, é com adoração a Deus. E é maravilhoso. E por falar nisso, viu, bispo? Eu vi, é claro que não tive oportunidade de acompanhar toda a sua trajetória ali nos ônibus, né, nas caravanas que chegavam, mas eu pude presenciar em uma. O Senhor tratando com aquela gente de fé, falando para aquele povo lindo que chegou ao monte, de como iria acontecer todo o evento, a espiritualidade do Senhor, o seu carinho espiritual, a sua forma de expressão ali com eles, muito me chamou a atenção. É importante isso. Isso aviva. A pessoa já vem na fé, porque a pessoa para vir ao monte, ela já está carregada, cheia de fé. Mas com aquela palavra, com aquela recepção que o Senhor deu ali nos ônibus, não só o Senhor, tivemos vários, né? Mas eu vi o Senhor. Então, eu estou falando de quem eu vi. Achei maravilhoso. Deus continue te abençoando grandemente para dar essa palavra ali para todos que chegam. E uma Isso coisa interessante demais foi quando a gente viu os jovens descendo dos ônibus. Esses em especial, vi os jovens descendo dos ônibus. E esses em especial, eu vi eles entrando pelo Vale de Elim. E eles faziam assim, igual eles me perguntaram e eu orientei. Eles falaram assim, como é que eu toco na palmeira? Como é que eu faço a oração? E eu ensinei para eles, falei, vocês vão orar, agradecer a Deus por chegar aqui e pedir renovo na vida de vocês. E eles fizeram exatamente. Gente, mas que alegria! Eu como professor, como capelão, dou aulas. Não tem coisa melhor para um professor do que ver aquela pessoa que você ensinou fazer exatamente como você orientou. Meu olho encheu d'água. E eu confesso que depois, quando estava todo mundo indo embora, aquela juventude toda, aquela alegria toda, eu tô com um monte de foto que o pessoal tirou comigo. Tem uns que eu confesso para você, eu tenho que falar, eu não sei quem são, não. Eu só sei que me abraçaram com tanta alegria, com tanto carinho, que me deu cada vez mais ânimo para continuar ensinando, porque essa juventude do reino é linda, é forte, é de Jesus. E é uma multidão. Nossa, né? Maravilhoso demais. Já vi que esse podcast, já vi que o tempo vai ser pouco. É uma multidão linda. Gente, é incrível, né, Bispo Gilberto? A gente vem, né, já com uma pauta, não, vamos falar sobre isso, vamos trazer isso para a nossa audiência, mas chega aqui, tudo triplicado. Porque é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, Davi. A gente não pode controlar o Espírito de Deus. Quando ele quer falar na nossa boca, ele fala. É verdade, Davi. Não tem como controlar. E, Bispo, isso que você falou da recepção no Bonde Panaim mudou completamente a vida das pessoas que entraram. Porque elas entraram de um jeito e saíram cheias, renovadas do Espírito de Deus. E olha, verdade. E olha, Davi... Não cortando um minutinho, Suzana? Claro, você é a convidada. Vai lá, Paula. Vale ressaltar que a gente tem uma equipe grande. Maravilhosa, estruturada. Verdade. E muito espiritual. Dentro do que o Davi estava falando da experiência dele, ontem eu tive no santuário, nos nossos encontros, que a gente tem muito, né? Uma experiência de um jovem. Ele disse que estava dentro do especial, indo para o monte, de repente bateu um medo nele. Eu quero ir embora, é melhor eu pedir para parar, eu desço e eu vou dar um jeito de voltar, eu vou errar a coreografia. Eles que falaram, não, mas eu tenho que me manter aqui. Segundo ele, quando ele desceu, que ele colocou os pés na terra do Monte Manaim, saiu o peso, saiu o medo, saiu tudo. Mas é lindo demais, o lugar é muito ungido. É muito forte. A unção lá dentro é muito forte. Existe só uma mesmo, coisa, né? Suzana, Quem conhece, sabe? Eu quero agradecer muito estar aqui junto com o missionário Davi Carvalho, com a bispa Paula Miranda, que cada um
tem uma visão, como o próprio Davi, missionário Davi falou, cada um tem uma visão apropriada e específica sobre o que aconteceu lá. Mas tem uma coisa que une as nossas visões, é a forma como o Manaim se manifesta. Porque o Manaim, ele é a expressão terrena do Israel projetado de Deus para nós. A gente nota isso quando a pessoa chega no Manaim, primeiro porque existe um impacto de força espiritual tremenda neste lugar, desde a terra do Manaim, o vale de Elim, o encontro com o monumento da Bíblia Sagrada e, em especial, dia 1º de março, a abertura da Ponte das Duas Alianças, que eu não esperava ver ali o véu. Eu imaginava que seria uma fita que a apóstola ia cortar e passar. Quando eu me deparo com o véu, eu me deparo mais uma vez com a Bíblia Sagrada, quando fala de Jesus, que eu já estava vendo aquela ponte como um sinal de conexão, como se fosse, como Jesus é. Jesus é o caminho, e a ponte ali no caminho, coberta do véu, e sendo rasgado pela nossa apóstola, eu vi o véu que separava a humanidade, que separava as pessoas da bênção, do poder, do reino dos céus, ser rasgado. Então, mais uma vez eu vi ali o Manaim exalando, irradiando energia de um reino poderoso, poder muito de um grande, reino né, forte. Bispo Berto? E essa visão que vocês estão mostrando do povo, das pessoas, que a gente está falando da chegada e tudo, das danças, tudo vai contribuindo para mostrar a grandeza do que Deus tem nos dado. Deus, a gente tem que agradecer muito a Deus, porque Ele nos deu uma oportunidade maravilhosa. O reino nos dá uma oportunidade maravilhosa. Não tem lugar no mundo como o Monte Manaim. Verdade, verdade. Gente, e outra coisa interessante, quem nos acompanha, às vezes em casa, às vezes com alguém da família, seja em qualquer área da vida, sofrendo alguma situação desconfortável, chorando e precisando de ajuda. E ouvindo a gente, deve pensar, né? Esse lugar deve ser maravilhoso, mas é maravilhoso e você pode participar conosco no próximo evento. Nós estamos aí caminhando para um dia muito forte, que é a Sexta-feira da Paixão, o próximo evento no Monte Manaim. E olha que as caravanas já começam a ser lotadas, Paula. Não é verdade? Lotadas. As pessoas já estão aguardando, né? Lotadas para poder estarem no monte no dia 18. É 18, Paula? 18 de abril? De abril. Sexta-feira da Paixão, um dia que vai ser muito forte, dia dos grandes milagres de Deus acontecer no Monte Manaim. Não é verdade? Ô, Gilberto, às vezes você fala aí, você como um bispo, um homem de Deus, você sabe a quantidade de pessoas que são curadas na hora, né? Porque existe o processo, como diz a apóstola Sol, Daniela Carvalho, inclusive registrou em livro, né, Davi? No livro, Sua mãe, A Ciência da Fé. Registrou, né, A Ciência da Fé. Tá registrado lá uma experiência linda que a apóstola Sol teve com Deus. Tá registrado para ensinar, né? E isso é muito importante. Agora, observe, existe o processo da cura, que é o processo de esperar o tempo de Deus. Mas existe também o milagre instantâneo ao entrar na gruta, que a gente já assistiu tantos, né? Já viu, já vivenciou, como a gente vivencia isso. Suzana de Paiva, e voltando ao assunto do Monte Manaim, uma coisa, tudo isso que nós estamos falando é só um pouco do que realmente acontece lá. É só um pouquinho, Davi. É só um pouquinho. É só tem um o altar sinal. de Elias. Não tem como escrever tudo, não. Não tem como escrever tudo. O Davi trouxe pra gente agora aquilo que não precisa falar. Não, aquilo que é óbvio, mas é preciso falar, Davi. É só um pouquinho. É só um pouquinho do que a gente traz aqui. Além do mais, muita coisa, Davi. Você tá certinho. Cada pessoa que vai, ela tem a sua experiência, né? Verdade, verdade. Não tem como Por isso descrever. que no Monte Manaim tem tantos altares e tantos lugares de fé, porque cada pessoa tem o seu caminho para achar a cura. Tem pessoas que vão receber a cura na sexta-feira no santuário.
Tem outras que vão receber a cura na terça-feira. Tem outras que vão receber a cura assim que chegarem no Monte Manaim. Tem outras que vão receber a cura no altar de Elias, no Rio Sagrado. Então, para cada pessoa tem um caso. Você pode estar sofrendo e tentando achar tudo quanto é tipo de solução, mas você não está fazendo certo. Igual a apóstola Sol fala, né? Fazer certo para dar certo. Para dar certo, exatamente. E você que nos acompanha... É muito importante compreender isso. Essa visão do missionário Davi é muito forte, porque ela revela o seguinte, que as coisas não acontecem, não é do jeito que uma pessoa quer, não. É isso que muitas pessoas de religiões, de igrejas fracas, acabam tropeçando numa fé inválida, porque elas querem fazer do jeito delas. Elas não querem é pregar que seja facilidade, através da oração, né, Bispo? Querem que seja através disso, querem que seja através daquilo outro, e não é do jeito da pessoa. A multiforme operação de Deus, às vezes, começa quando os pés da pessoa tocam na terra de Manaim, quando ela desce do ônibus. Às vezes é quando ela mergulha no Rio Sagrado, ou quando ela bebe da água da fonte de Ana, recebida direto da fonte de Ana, ou mesmo quando ela passa pelo Vale de Hebron, ou quando ela caminha subindo ao Monte Manaim para tocar no manto, para entrar na gruta. Todas essas manifestações são manifestações de uma vontade divina de Deus de curar a pessoa que se entregou, que falou o seguinte: eu creio, eu estou aqui me entregando à vontade de Deus para fazer o que Deus quer. E é por isso que no Monte Manaim não recebe turista. Não tem turista em Manaim. Uma pessoa falou comigo assim: eu queria ir lá para conhecer. Você não vai para conhecer, você vai porque precisa. Você vai porque necessita. A porta do Manaim se abre para o necessitado e para aquele que tem o testemunho para louvar e agradecer. Porque tem muita gente que vai para Manaim não é mais para pedir. Se bem que a gente sempre tem. É para agradecer, né? A gente sempre tem. Você lembra disso, Suzana? A gente sempre tem algo para receber de Deus. Sempre precisamos. Verdade. Não, vou aproveitar essa oportunidade aqui junto com Davi Carvalho, junto com Paula Miranda, bispa da igreja, e também junto com vocês, junto com os nossos convidados. E com o meu videomaker, né, gente? Hoje eu não cumprimentei ele, ninguém merece isso, né, Suzana? Ronan, um abraço para você, Ronan. Então, junto com vocês aqui, eu vou agora contar só um pouquinho, assim, bem rapidinho. Quando eu cheguei no santuário, lá na minha cidade, em Uberaba, quem era meu missionário, meu pastor, era Gilberto Gomes. E cheguei numa quarta, já contei parte, né? Cheguei numa quarta, comecei a corrente de quarta. Aí voltei na sexta, da mesma semana, comecei a corrente na sexta. Na semana seguinte, eu voltei na quarta, formei mais um elo da quarta. Na sexta eu voltei e formei mais um elo da sexta. Vai acompanhando, é rapidinho. Ponto. Na terceira semana, eu fui lá, formei o terceiro elo da quarta e o terceiro da sexta. Era às 7 horas da noite, começava a celebração, né? Como começa, 7 horas da noite. E aí o meu missionário Gilberto Gomes, o meu pastor, fala no altar assim: eu quero chamar aqui diante do altar, eu quero chamar aqui quem tem um testemunho para contar. E naquela hora, acredite vocês, que eu digo isso na luz do Espírito de Deus, é que eu me dei conta que eu já estava curada e liberta e não tinha prestado atenção. Naquele momento eu corri para frente do altar e contei o meu testemunho. Meu testemunho é lindo, um dia eu vou contar para vocês. Ele é grande e lindo. Aí tudo bem. Bispo Gilberto terminou a celebração, ele entrou no gabinete dele, aguardando que a multidão, né, fizesse a fila, como sempre fazia na sexta-feira, para falar com ele. A multidão foi, de um a um, ele foi atendendo, e eu fiquei por último. Aí quando chegou em mim, a última pessoa da fila, eu chego lá, eu quero falar com o senhor. Desse jeito. Eu quero falar com o senhor. Ele era jovem, missionário jovem. Eu não vou vir mais, não.
Aí ele falou, por que, Suzana, você não vem mais? Eu falei, porque tudo que eu pedi para Deus eu já recebi. Eu não tenho mais nada para receber. Deus já me deu tudo que eu queria. E até o que eu não queria, Deus me deu. Gente, isso foi para mim assim um marco da minha vida. Aí ele olhou para mim e falou para mim assim. Ele foi curto, né? Foi breve, bem incisivo na resposta. Suzana, eu era marcada na igreja, eu chorava o tempo todo. Suzana, você tem muito para receber de Deus. Volte e forme a sua corrente. Aquilo entrou em mim. Na próxima semana eu estava lá e nunca mais eu arredei o meu pé da Igreja Reino dos Céus. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, né, meu bispo? Hein? Gente, é maravilhoso demais isso. O bispo Gilberto sabe, acompanhou esse começo da minha vida na igreja, contando isso. Quer dizer, a gente acha assim, porque já recebeu. É tão grandioso que você era doente. Imagina, você era viciado, doente, problemático, cheio de problema na sua casa. Aí numa semana, 2 semanas, tudo se resolve. Não preciso voltar. A ideia de quem não tem orientação. Isso. Aí ele me orientou. Não, você precisa ficar, porque aquilo que você conquista pela fé é mantido pela fé. É muito forte. E aí, graças a Deus, né, permaneço até hoje. Agradeço a Deus pela sua vida. E é assim, né? Maravilhoso demais. Suzana, pois não, eu Davi? Também tive uma experiência agora, dia 1º de março, no Monte Manaim, sobre as apresentações. Eu fui fazendo as apresentações, ajudando o missionário Lucas Efraim, o pastor Luiz Guilherme, missionária Débora Gabriel. Só Bahia, pastores jovens, né? Só pastores jovens. O que nós temos lindo demais, nós né, tivemos gente? essa oportunidade dos pastores jovens apresentar os grupos de Jaés. E aí, depois que eu já tive essa oportunidade de fazer isso, eu já estava super feliz, super alegre. Mas depois eu recebi outra oportunidade, eu e o pastor Lucas Efraim, de na hora que os irmãos estavam colocando os projetos dele na Arca da Aliança, eu e o pastor Lucas Efraim estivéssemos segurando o cajado como os 2 querubins da Arca da Aliança. E para mim isso foi um momento muito importante, porque eu me senti ali como se eu fosse a apóstola quando o povo passava segurando o cajado. Oh. E eu me senti muito feliz, porque lindo, né, eu achava que depois que eu já tinha apresentado, eu já tinha recebido, né, a honra que eu podia receber. Aonde a Suzana acabou de falar, Deus tem mais pra dar. Sempre tem a mais, gente, né? Quando a gente é grato, quando a gente é fiel, a gente sempre pode receber. A gente sempre pode receber mais. Eu ouvindo o bispo Beto dos altares, uma mulher no santuário, ela foi orientada a colocar na veste o nome do filho, um único filho. Quando ela estava no monte, o telefone dela estava tocando na bolsa e ela se apresentando. No mesmo instante, enquanto ela se apresentava para Deus no altar dos altos louvores, o carro do filho capotou. Meu Deus. Um único filho, um único neto e a nora. O neto foi jogado para fora pela janela do carro. Quando terminou tudo, que ela foi lá pegar o celular, já tinha as fotos do acidente todo, e ele, com um áudio assim: mãe, não sei o que aconteceu, o carro deu perca total, mas ninguém sofreu um arranhão. Que coisa linda, Paula, que testemunho maravilhoso. Ele não sabe falar como que ele saiu, ele só sabe que o filho ele viu saindo. Então, olha o mistério dos altares do Monte Manaim. Gente, é maravilhoso demais. Eu quero aproveitar e dizer a você, amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia de corrente forte em todos os santuários Reino dos Céus do Brasil. É uma grande oportunidade que você que nos acompanha tem de chegar ao santuário e mudar a sua vida como Deus mudou a minha. Enquanto ainda dá tempo. É verdade, como Deus mudou a vida de cada um aqui que participa. Vá buscar, vá formar a sua corrente. Vá, porque Deus tem muito para você. Deus tem para te dar alegria, saúde, prosperidade, libertação de vício. Procure um santuário Reino dos Céus, né, que você tem essa oportunidade para você buscar de Deus essa sexta-feira, em todos os horários. Olha, você pode ir 7 horas da manhã,
Você pode ir às 10 da manhã, às 3 da tarde ou às 7 horas da noite. Mas vá, inicie a sua corrente, se prepare, porque nós vamos nos encontrar no Monte Manaim no dia 18 de abril, na Sexta-feira da Paixão. E se você acha que não tem mais chance para a sua vida, que você não tem mais oportunidade, sempre há tempo de mudança. Sempre há tempo de mudar. Sempre há tempo de botar o seu pé no caminho e buscar o santuário. Não existe pessoa que não tem solução, mas sim existe pessoa que tem a visão pequena. Você não é assim. Não Você existe pode ter na problema sua vida. insolúvel, nada a Não existe ver. problema insolúvel. E uma Não, coisa coisa importante eu ouvir não sei Davi se- falar. Eu não sei se a gente vai ter tempo de falar sobre isso. Uma coisa muito importante. Quem precisa ir para o santuário deve ir agora, porque a quaresma, ela já está começando, nesse caso já Exatamente, começou, bispo. e ela já Exatamente. está pairando sobre nós com energias espirituais. E é É importante verdade, o senhor vai entender falar isso. sobre isso. Vamos falar? O senhor vai falar sobre Maravilha. isso já já. Eu quero concluir a minha palavra aqui, que às vezes você que nos acompanha olha para o Davi e fala, mas esse jovem é muito jovem para participar do podcast, trazer essa palavra. Mas o Davi é jovem de idade, realmente muito jovem. Mas ele tem experiência com Deus, vida com Deus. Então ele tem conteúdo, porque não é porque ele é filho da apóstola Sol Daniela Carvalho, do bispo Rodrigo Carvalho Maria, não é por isso. Não. Não é porque ele é neto do apóstolo Adelino de Carvalho. Não. Não é só por isso. Ele tem essa graça. Tanto que hoje eu estou nesse Mas ele está podcast. preparado porque ele busca de Deus, né, Davi? Hoje tem eu- vida com Deus. Tanto que hoje eu estou nesse podcast não porque minha mãe pediu. É Não verdade. porque meu pai pediu, meu avô pediu. Não. Eu estou aqui por insistência minha. Você lembra, né, Claro, Suzana? claro que eu me tô lembro, te pedindo Davi. desde setembro do ano passado, Do ano passado, quando começou, o né, Davi? podcast. É verdade. E eu já queria participar. Então, é insistência minha. Eu que queria participar. Se você quer ter alguma coisa, você precisa desejar. Até porque, Davi, Suzana, Bispo Gilberto, não é a questão de ser filho de Albert. Não. Às vezes a gente sabe aí tantos exemplos de pessoas que têm os pais ou o pai bem-sucedido e vai por outro caminho. Com certeza. Igual a apóstola É uma fala, questão de escolha. né? Igual a apóstola fala, Deus não tem neto. Deus não Deus tem. tem filho. Então, Que quando lindo, ele né? for É olhar verdade. para os erros, para os pecados de cada um, ele não vai olhar, não, esse aqui é filho da apóstola Sol. Ele não tem pecado, ele não tem falha. Sendo que não é assim. É verdade, Eu verdade. mesmo assim continuo errando, Verdade. continuo pecando. E sou um ser humano, então eu erro sim, mas eu busco consertar o meu erro. Mas o que é admirável em você, Davi, é que você, por ser jovem, tão jovem, você tem vida com Deus, né? Admirável. É, tem vida com Deus. Você é um jovem que tem compromisso com Deus. Sabe o que falar. Essa é a palavra. É, tem compromisso. Compromisso. Tem conteúdo de Compromisso. Deus porque busca. Então que Deus continue te abençoando e assim abençoe todos os jovens, né, que nos acompanham, jovens filhos aí dos nossos amigos e amigas que estão conosco nesse podcast. Que Deus te dê essa graça também do seu filho, da sua filha, seu neto, sua neta, crescer na presença de Deus. Agora eu quero trazer aqui, dentro do nosso podcast, antes eu quero falar um pouquinho. Ô, Bispo Gilberto, vamos aqui trazer um pouquinho do que aconteceu no Monte Manaim no altar. Porque quando o apóstolo Adelino de Carvalho chegou no altar, lá do Monte Manaim no dia 1º, porque houve, né, tantos atos proféticos realizados pelas profetisas fortes, como Débora Rocha, Berenice Costa e outros profetas, né, no Rio Sagrado, o profeta Eliseu e outros mais. Não vou agora pontuar para não deixar de dizer alguns, né? Mas aí quando chegou o apóstolo e a apóstola, o clima muda, né? É interessante isso, né? O clima muda. E quando a apóstola Sol anunciou a entrada do apóstolo primaz Adelino de Carvalho, ele entrou trazendo uma mensagem maravilhosa e forte para esse tempo.
para esse tempo. Porque quando ele abre a boca, ele fala uma palavra dele, né? Muda uma vida, né? Porque tem a unção, tem a sabedoria de Deus. E também tem a experiência do apóstolo. Exatamente. 50 anos. 50 anos. Não, foram 50 anos. Nós vamos falar de 50 anos daqui uns dias. Daqui uns dias, 50 anos de ministério. Daqui uns dias nós vamos falar de tudo o que Deus tem feito na vida dele. Vamos falando de pouco a pouco, até falar bastante, porque tudo nós não vamos conseguir. Mas é maravilhoso. Então ele falou desse tempo. Eu gostaria que você, como uma pastora, e o Gilberto Gomes, como também um bispo, né, um pastor, um homem de Deus, falasse sobre a quaresma. Nós temos aqui o Jornal do Reino, ó. Quero inclusive mostrar aos nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham de casa, o Jornal do Reino. Todo mês tem uma edição nova do Jornal do Reino. E aqui fala, principalmente traz na capa, sobre a quaresma. E a mensagem que o apóstolo Adelino de Carvalho trouxe no monte foi exatamente falando que o ladrão, né, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso foi a base da mensagem, a base. E aqui nós temos quaresma, tempo de feitiços e ataques espirituais. Esse tempo do carnaval é um tempo que tem muita feitiçaria, muita magia negra e muitos trabalhos de esquerda. Porque é um tempo que é uma festa de adoração ao diabo. Eles distorceram completamente o carnaval e transformaram aquilo que era para ser uma festa em uma adoração aos demônios. Então, esse mês de março é um mês que muito perigoso espiritualmente. Carregado espiritualmente. Carregado espiritualmente. Enquanto o mundo está comemorando o carnaval, fazendo adoração aos demônios, nós estamos firmes no jejum pro dia mais forte do ano. A Sexta-feira da Paixão é o dia mais forte do ano. Muitas pessoas são curadas no Monte Manaim e recebem a cura. Verdade. Porque é um momento que é marcado. Marcado. E dentro disso, Davi, Suzana, você que nos acompanha, a quaresma, além dos ataques espirituais violentos que acontecem, solta-se uma energia. Isso é muito profundo, né, Bispo? Uma energia espiritual avassaladora. E eu queria só completar o seguinte: eu sei que não dá tempo, podcast, o nosso tempo é muito curto para fazer isso, mas eu preciso explicar esse detalhe. Primeiro, porque quaresma tem um significado, ela já começa, o pessoal entende lá o da quaresma, etimologicamente falando, já vê o 4. Esse 4 é de 40. E se você notar na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, Moisés jejuou 40 dias. O profeta Elias, ele jejuou 40 dias. Nosso Jesus, ele jejuou 40 dias. Por que essa repetição? Por que essa repetição? A gente vê primeiro porque Moisés, quando ele se preparava para guiar o povo, para adentrar dentro do deserto, rumo à terra prometida, ele precisava de um confronto espiritual e se preparar espiritualmente para derrotar Satanás. Porque ele já vinha do carnaval do Egito, que só privilégio que no carnaval, eu falo carnaval do Egito porque os egípcios faziam a festa da carne em adoração a seus ídolos. Então ele já vinha com o peso de lá. Então ele precisava ir confrontando isso. E os 40 dias foram 40 dias de confronto. Aí vem o profeta Elias. E é interessante, se a gente olhar pelo lado teológico, a gente vai ver Moisés representando a lei, profeta Elias representando os profetas, e os dois se encontram com Jesus no Monte da Transfiguração. Foi Elias que jejuou 40 dias e Moisés que jejuou 40 dias. E foram eles que encontraram com Jesus quando houve a transfiguração. Mas aí é outra história. Mas vamos voltar ao jejum. Profeta Elias, ele jejuou 40 dias em meio à perseguição de uma mulher, uma rainha, que estava mobilizando todo um exército para matar ele. Não era uma pessoa que queria matar ele. Eram muitos que queriam acabar com a vida de Elias. E Elias, durante aqueles 40 dias, foi sofrendo pressão psicológica, emocional e espiritual. Até subir no monte.
no final dos 40 dias, onde Deus revelou os aliados que ele tinha, a força que ele tinha e os sucessores que ele precisava. Aí a gente entra em Jesus. Os 40 dias de tentação, de provação. A bispa Paula Miranda, acho que ela foi em Israel. Se não foi, ou a bispa Suzana? Foi sim. Foi também, bispa Suzana. Vocês foram em Israel? Foi. Não sei se vocês foram em Jericó e viram aquele monte da tentação. Aquele monte da tentação ali. Quem olha para aquele monte já sente uma pressão espiritual. Pois foi naquele monte ali, ó, naquela região ali que Jesus jejuou. A pressão espiritual da quaresma, ela repete as tentações, os ataques espirituais sofridos por Jesus, que usando o conhecimento da luz, da palavra revelada, a palavra revelada do Espírito de Deus, como o apóstolo, ele trouxe aquela mensagem forte, foram poucos minutos, mas a palavra profética que ele lançou, mostrando que nós somos luz, e nós não estamos sujeitos ao mundo. Mas eu quero que você compreenda o seguinte: a escuridão, ela é a ausência da luz. Enquanto nós estamos iluminados pelo conhecimento, pela sabedoria, pela prática que estamos tendo agora em ouvir o profeta, Moisés ouviu a Deus, subiu ao monte. O profeta Elias ouviu a Deus, subiu ao monte. Jesus, a palavra de Deus fala que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. O Espírito de Deus o levou. Como o Espírito de Deus, ele nos leva na quaresma, através de oração, jejum, e não é só oração e jejum não, e obediência, para a conquista daquilo que nós precisamos. Desculpa eu ter falado um pouquinho a mais, mas eu precisava mostrar isso. Daí, porque a gente está vindo agora do carnaval. Também, bispo, o carnaval não é uma festa. Nunca foi. O carnaval, ele é simplesmente a manifestação da adoração à carne. É a festa da carne. É a separação de Deus. Por isso o carnaval invoca tanta coisa ruim. As músicas do carnaval, elas invocam... mas é uma música bonita, de ritmo, mas esse ritmo, ele atrai a espiritualidade das trevas. Por isso que a pessoa passa o carnaval, logo já entra a quaresma, esse período de batalha espiritual. Até porque... Gente, como é bom ouvir uma pessoa que conhece da palavra e conhece dos mistérios espirituais, isso, né? Até porque... Boa palavra. Dentro dessa intensificação, como o bispo disse, de festa da carne, de músicas, de gestos, que atrai dentro da espiritualidade os piores espíritos da escuridão. Por isso que vem depois da festa da carne as consequências pesadíssimas para a vida, principalmente daquelas pessoas que não entendem disso. Elas acham que aquilo é bonito, é uma coisa natural. Não tem nada de natural. É igual a apóstola falou, né? São 5 dias de uma falsa alegria e um ano inteiro de uma vida destruída. De uma consequência. De uma vida de lamento. Quantos casamentos destruídos, quanta saúde sendo jogada fora, quantas amizades de anos desfeitas por causa do quê? Dessa intensificação, vamos dizer assim, porque é real, de invocação desses espíritos da escuridão. Olha como é importante, eu falo para você que nos acompanha agora, nesse período perigoso, onde você ouve desses homens e mulheres de Deus, experiências, ensinamentos, tão importantes para a sua vida e para a vida da sua família. Vá ao santuário nesse domingo. Domingo é dia de Santa Ceia. Amanheceu o domingo, você pensa, hoje eu preciso ir ao santuário. Vá se fortalecer, participe da Santa Ceia. Nesse domingo tem Santa Ceia às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 7, né? Ou 6, né? 6 horas da tarde. Isso. É importante você ir, participar, receber o corpo e o sangue de Jesus e se fortalecer. Porque quando você recebe, porque você que nos acompanha,
Pode ser que você seja da Igreja Reino dos Céus, conhece já, porque nós trazemos os ensinamentos, mas você pode também ser uma pessoa que não conhece do mundo espiritual, né? Não tem quem orienta você ainda. Então você agora recebe, né, Paula? Sem dúvida. É importante isso, receber a orientação e buscar essa força na Santa Ceia nos domingos. Não é verdade, ô Bispo Gilberto? Eu acho que é importante porque as famílias se fortalecem. Tem uma coisa que é importante ser dita, que é o seguinte: o Reino dos Céus é conhecido por um ministério forte. É forte porque entendemos de batalha espiritual. E uma das coisas, por exemplo, é o próprio jejum. Durante a Quaresma, nós iniciamos um jejum. É um jejum que a maioria faz, é um jejum parcial. Ou seja, ela separa alguns alimentos, onde a pessoa vai abster daqueles alimentos, mas não é só ficar sem comer. Existe toda uma postura, presta atenção nisso, postura, onde a pessoa ela assume uma postura espiritual, onde ela já começa o jejum conforme a palavra de Deus diz. Ungindo a cabeça com óleo. Então, nessa sexta-feira, quem já fez, teve muitos que já fizeram isso na quarta-feira de cinzas, que hoje é quinta-feira, dia de podcast, mas na quarta-feira de cinzas já teve gente indo ao santuário para dar início. Na sexta-feira, a pessoa pode ir para ungir a cabeça, receber o óleo do jejum. Não faz jejum se não tiver o óleo na cabeça, tem que ungir a cabeça. A Bíblia, a palavra de Deus fala: quando começares o jejum, unge a tua cabeça com óleo. Até porque Jesus ele disse que tem certas castas de demônios que têm que ser repreendidas e você tem que enfrentar com oração e jejum. Então, é o jejum. Então, vamos lá. Jejum é uma das armas. Desculpa eu me alongar, mas a palavra de Deus ela fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, todas as armas eu vou usar. Uma das armas são oração e jejum. Tem outras. E é por isso que o Reino dos Céus é tão forte, né? A pessoa tem que saber porque usar. Tem tantas formas da pessoa chegar até a cura, chegar até a solução. É verdade. É importante, né, o bispo? O jejum, ele fortalece, mas a pessoa, igual o senhor acabou de dizer, e é importante demais, que não basta tirar só o alimento. Eu vou me abster desse alimento aqui, eu não vou comer. É necessário, a palavra do bispo muito sabe. Uma postura. É preciso um comportamento. Quando você abstém daquilo que você mais gosta, que você tira aquele alimento, vai ficar sem comer aquele alimento durante 40 dias e 40 noites, porque você não vai comer nem de dia e nem de noite aquele alimento, ou aquele líquido, você vai se abster dele. Certo? Mas você precisa também orar. Porque se você não orar, você vai apenas tirar o alimento. Então precisa da oração e da unção. Né? A unção com óleo. É greve de fome. Já tem um detalhe. Quando a pessoa vai entrar no jejum, tem gente que jejua e fica assim... eu tô jejuando. É verdade. Mostrando que está jejuando. Quando a pessoa faz isso, ela quebra o jejum dela. Cabelo, lava o rosto. Semblante triste. Levanta. Não precisa falar para ninguém que você tem jejum. Não precisa. Não estou falando, é proibido falar, mas não precisa falar. Porque é seu compromisso, a sua unidade com Deus. Então você vai, entra em jejum e apresenta dia a dia o propósito do seu jejum. A maioria vai estar fazendo o seu propósito para fechar justamente no dia mais sagrado do ano. O dia que marcou a história da humanidade. Sexta-feira da Paixão. O dia dos grandes milagres de Deus. Detalhe importante. Jejum com propósito. Não é um jejum aleatório. Eu vou jejuar porque eu preciso... Não. O jejum da Quaresma é com um propósito. Eu estou com um propósito de entrar dentro da Gruta dos Milagres do Monte Manaim, levar a minha cruz e deixar lá o meu sofrimento. Que coisa linda. Aí é muito forte. Sim. Oração, jejum, sacrifício, postura espiritual, direção do profeta, porque a
está na boca do profeta. Isso, você pega tudo isso, você vê uma força de revelação poderosa para derrotar o inimigo. É poder, é grande poder espiritual para jogar o inimigo por terra. E um detalhe importante é que quando você está jejuando, além de você não poder mostrar um semblante triste, você tem que entender por que você não pode ficar triste. Porque você não está sofrendo. Você está batalhando pelo aquilo que você quer. Ai, coisa você está buscando a cura. É então, isso mesmo, jejum não é sofrimento. Jejum é busca por um milagre. Por isso que dói. Por isso que é difícil. Porque sacrifício não é fácil. Por isso que você recebe a cura. Quando as pessoas fazem trabalhos de esquerda contra a vida da pessoa, elas não pagam barato. Os demônios não pedem barato até porque eles não gostam de nada barato e nada fácil. Porque eles querem realmente destruir a vida da pessoa. E olha como é importante, né? Um ponto importante, né, Bispo Gilberto e Bispa Paula, que o Davi citou. Quando você faz um jejum, né, não é um sofrimento, é uma alegria, porque você está fazendo com o propósito de alcançar, de receber algo que você quer das mãos de Deus, né, Davi? É mesmo. Que coisa maravilhosa, olha aí. Demais. A palavra de Deus, ela diz que aquele homem que encontrou um tesouro num terreno, ele vendeu tudo o que possuía. Ele não vendeu com tristeza. Ele vendeu sabendo que ele ia comprar o terreno que tinha o tesouro escondido. E esse tesouro no reino dos céus. É esse tesouro é muito forte. O reino dos céus é essa pérola de grande valor que o missionário Davi Carvalho já percebeu. A bispa Paula Miranda conhece bem e nossa Suzana de Paiva sabe muito bem do que a gente está falando. Muito bem. O reino dos céus é precioso. Porque o que tem no reino dos céus não tem em nenhum outro lugar. Porque aqui é uma igreja forte. É porque a gente sabe o caminho. Grandes milagres. Grandes milagres de Deus, porque a gente sabe o caminho de... Nós não entramos numa batalha para perder ela. Nós batemos de frente, existe ali uma guerra. Eu não arredo o meu pé. Você que está acompanhando a gente, não arrede o seu pé. Por isso que o pastor e a pastora que trazem a palavra para você, que impõem o sacrifício para você, eles não estão falando qualquer coisa da cabeça deles. Eles têm uma orientação, uma consagração para aquilo que eles estiverem falando não seja algo da cabeça deles, mas sim algo que o Espírito de Deus revela. Por isso que tem essa consagração, esse jejum, essa oração, toda essa força concentrada para você receber o seu milagre. Ele é um jovem que traz na palavra a força, né? A gente observa no Davi... E isso traz pra gente também aprendizado. Mas tudo isso é preparação. Então, ele traz força espiritual na palavra, né? Porque ele aprendeu de ouvir. Em casa ele tem apóstola, ele tem bispo. Ele tem mãe e pai. Pai e mãe, ele falando com ele das coisas de Deus, né? Vai na casa do avô, tem o avô falando. Mas também se eu não buscar, é isso aí. Nada. Ele aprendeu. Mas para ele ter essa força, para você ter essa força que você tem, é porque você busca. Se nós buscamos, nós recebemos. Buscai enquanto se pode achar. E é por isso, então, Suzana, é importante demais. Suzana, é por isso que cada pai, cada mãe que está nos ouvindo, está nos assistindo agora, precisa entender que o que acontece agora com o missionário Davi envolve duas coisas essenciais numa família. O aprendizado correto das coisas certas de Deus e o exemplo. Ele é o resultado de uma vida de quem aprendeu a palavra de Deus e quem a praticou. Nossa apóstola não é apóstola por título, é apóstola porque praticou. Você que está estudando conosco o livro Ciência da Fé, você deve ter percebido o caminho do milagre que ela precisou e o caminho do processo que ela teve que passar. Essa semana, inclusive, nós trabalhamos o atalho, onde a gente falou que se atalho fosse bom, não seria caminho.
E tudo isso porque o aprendizado pelo apóstolo, pela revelação do Espírito, porque o apóstolo ele ensinou, o Espírito de Deus pegou o ensinamento e introduziu na vida da apóstola, do bispo Rodrigo de Carvalho Maria, de acordo como eles precisavam, e eles hoje passam esse aprendizado e a revelação fala com o missionário Davi. E o que acontece diante de tudo isso? O pai e a mãe que está vendo agora que é importante fazer o jejum, levar o filho, levar a filha para a igreja, para poder fazer o jejum junto com eles, ensinar o jovem, mas é muito novinho ainda, tem 10 anos, tem 8 anos, tem 7 anos. Ensina, mostra a importância. Fala, você vai separar tanto isso aqui, ó. E vai mostrando, e vai jejuando para filho ver que você está jejuando, levando óleo, se preparando, porque sexta-feira da paixão você vai com a sua família entrar no Monte Manaim. Olha bispo, como é importante. Só um minutinho, Davi, eu já te ouço. É só porque isso que eu estou falando é importante, ensinar a criança. Nós temos o pastor Kaique, que agora está em São Paulo, já participou com a gente aqui algumas vezes. Maravilhoso o Kaique para participar. E hoje é um pastor do Jaé, ou seja, um pastor jovem. E ele disse, eu cheguei no santuário levado pela minha avó. Eu era criança e eu fui levado para o santuário pela minha avó. E aí eu aprendi os caminhos de Deus e hoje eu sou um pastor. Olha que coisa maravilhosa. E já você trouxe o irmão também, né? Então, você que nos acompanha, nos acompanha, tem aí seu neto, sua neta, seu filho, sua filha. Ensine para elas, ou para eles, né? Que vai englobar a todos. Ensine para eles esse caminho, ensine a jejuar, se consagrar a Deus para ter uma vida melhor e ter uma vida feliz na presença de Deus. E estar conosco no Monte Manaim na sexta-feira da paixão. Vai ser um dia maravilhoso, né? Ô bispo, e uma coisa muito interessante também é que a apóstola, ela não é apóstola só de título. Ela é apóstola tanto na igreja, tanto dentro de casa, tanto quando a gente vai fazer um passeio, ela vê qualquer coisa no mundo aí fora e já explica pra mim e pra minha irmã, e agora o Danielzinho também. Sim. Ela já explica, olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. E ela sempre dá esse ensinamento dentro de casa, passando o que ela conhece da visão, da palavra de Deus e nos ensinando. Porque nunca existe tarde para o conhecimento. Nunca existe boa, né? Demora para você aprender. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo você buscar o conhecimento, mais cedo você vai receber o sucesso. É verdade. Bom você se torna. Coisa linda. Ele falou ali, ele citou ali, ó, não vai pelo atalho não, né? Porque tá no livro Ciência da Fé da Apóstola Sol, Daniela Carvalho. Não vá pelo atalho, porque se atalho fosse bom, não seria atalho. Seria caminho. Seria caminho. Ela disse, eu aprendi isso, essa frase, com meu esposo. Ela ensina com orgulho, né? Orgulhosamente ela diz, eu aprendi com ele. E isso, então, ela não aprendeu de uma palavra que ele deu, mas sim dentro de casa. Então, isso é muito importante. Os conhecimentos compartilhados dentro de casa, com a sua família, com seus filhos. Não, teve um dia que eu me senti muito honrado, principalmente no Monte Manaim, dia 1º de março. Porque ela estava preparando a pregação para a ponte, para a abertura da ponte das duas alianças. Ela estava preparando a pregação. E ela pediu para procurar para ela versículos sobre ponte, né? Eu achei um versículo muito bom de ponte. Eu não tô lembrando agora, mas eu lembro que eu achei e ela até citou. E assim que eu terminei de ler o versículo para ela, eu falei, mãe, Jesus é a ponte. Jesus, eu não canto a música Jesus é a porta, mas ele também é a ponte que nos leva até Deus, que nos leva até a nossa cura, até a nossa solução. E ela ficou, assim, maravilhada porque o Espírito de Deus usa quem Ele quer. Verdade. Ele não escolhe aquela pessoa que é melhor, Ele não escolhe aquela pessoa que está na melhor situação, mas, pelo contrário, Ele escolhe aquela pessoa que sabe que só tem aquela opção, não tem outra opção. Nossa, muito bom, é isso mesmo. Uma coisa que eu também falo é que a oportunidade sempre está ali, para todo mundo, porque
Uns É bíblico. tiveram A Bíblia diz que o sol nasce para todos. do sol nasce para todos. Mas só aquele que aproveita e que pega a oportunidade que sai na frente. Não adianta você ver a oportunidade, eu falei ver o hoje. que está acontecendo, mas não buscar aquilo. Por isso que tudo que você buscar, você acha. Ele falou um negócio interessante. Nós estamos agora diante de um momento de decisão. E tem gente que tem a mania de jogar a responsabilidade em Deus, como se Deus fosse o responsável por tudo. E eles falam assim, não, eu não vou poder fazer isso, não posso sacrificar, não posso jejuar, não posso... Deus está no controle. Peraí, Deus está no controle, sim, mas no controle da direção que Ele nos dá. Se você, que tem o livre-arbítrio, a decisão, o poder de decisão que Deus já te deu, escolher, eu escolho não enfrentar o inimigo, escolho cruzar os braços, eu escolho, vamos dar um exemplo, vamos voltar aqui ao testemunho que a bispa Paula Miranda acabou de falar. Se aquela mãe, aquela avó que dançou na dança profética, pedindo a Deus pela família, servindo a Deus com alegria, porque ela sabe que servir a Deus traz frutos, e com alegria sacrificou para poder ter ido do Monte Manaim. Será que ela teria a mesma resposta que ela teve quando o filho ligou e mandou a mensagem, olha, mãe, o carro deu perda total, mas não aconteceu nada conosco? Ou será que ela teria uma resposta diferente? Será que ela não teria tido uma resposta onde, olha, infelizmente, seu filho, sua nora, seu neto faleceram? As escolhas é que determinariam isso. Então a escolha que ela fez determinou a virada. Então Deus está no controle, mas sobre aqueles que obedecem, sobre aqueles que ouvem. Então não me venha com conversa. Tem umas pessoas que gostam de vir com conversinha. Não, Deus entende, porque eu sou tão pobrezinho, eu sou tão doentinho. Pelo amor de Deus, Deus está no controle da sua vida se você der o controle para Ele e acreditar que o que Ele está mandando fazer. Se der o controle para Ele. Exatamente, o profeta orientou, o profeta deu direção. Deus falou com o profeta Elias, vai até um monte, lá eu vou te falar, 40 dias de jejum, até chegar lá. Deus falou com Moisés, sobe no monte, 40 dias. E ele subiu no monte, 40 dias. O Espírito de Deus levou Jesus até o deserto, durante 40 dias. E 40 dias nós vamos entrar num jejum e nos preparar. Porque sexta-feira da paixão, uns vão levar a sua cruz de sofrimento, outros vão levar a sua dor, vão levar a luta, e quando fala de luta e enfermidade, eu sei muito bem do que eu estou falando. Eu sei porque se não fosse eu crer, eu não estaria aqui com vocês, não. Não estaria aqui, não. Eu estou aqui porque eu creio, porque eu acredito. E o Espírito de Deus tem feito a obra na minha vida, porque essa foi a escolha que eu fiz. Amém. Olha que palavra, né? Testemunho de vida. Chega a emocionar. Olha ele emocionado. Chega a se emocionar, porque sabe que é só Deus mesmo, né? Só Deus. E a palavra de Deus nos ensina, não me fale de amor sem falar de sacrifício. Nós estamos fazendo esse sacrifício de 40 dias de jejum, de oração, para depois nós recebermos, né, a cura, a solução. Por isso que o jejum, ele é tão forte. No começo, né, Davi? Nós estamos no comecinho, né? Nós estamos no comecinho. Hoje é o segundo dia, terceiro dia, né? Por isso que o jejum, ele é tão forte, porque é uma preparação para um momento mais forte ainda. Quando nós chegamos no Monte Manaim para fazer as apresentações, depois de um jejum, desde a hora que começam os ensaios para as danças proféticas, quando nós encerramos o jejum, quando eu encerrei meu jejum, eu já me senti um vitorioso. Porque só de estar naquele lugar, só de saber que eu me preparei tanto tempo para aquilo, para aquele momento, para aquela hora. Traz força, né, Davi? Traz muita força. Uma força de uma preparação
de uma vida com Deus que eu já tive desde antes. Que desde o momento que falaram, vamos ensaiar para dançar, para participar das danças proféticas, desde aquele momento eu já comecei a me preparar e já comecei a jejuar e orar. Por isso que nas apresentações, o grupo que eu dancei, o grupo do Santuário da Pampulha, nós conseguimos ficar na frente de muitos grupos. Eu tenho muito orgulho disso, porque nós saímos vitoriosos. Não com o prêmio de primeiro lugar, mas sim com a vitória de ter chegado em Manaim, com a vitória de conseguir ter apresentado e de ter dado o melhor de cada um de nós. Isso é muito importante, olha aí. Quero também aqui chamar a atenção dos pais, porque no Monte Manaim tinha tanta criança, Foi mesmo. né? Quando chamou as crianças, que coisa maravilhosa, ver aquelas crianças já no Manaim, já aprendendo a conhecer as coisas de Deus, desde pequenininho, desde criancinha. É maravilhoso demais, pai, é maravilhoso demais, mãe. Leve a sua criança, deixe que ela aprenda das coisas de Deus, você e sua família. Como diz a madrinha das crianças, Bispa Bárbara Barcelos, que faz um trabalho brilhante, É mesmo. né? Na criação, na educação, na verdade, na educação espiritual das crianças do reino dos céus, né? Ensina a criança do caminho que ela deve andar. Está na palavra, e ela sempre cita esse versículo. E ela seguirá por este caminho até o resto da sua vida. Até o resto da sua vida. Ela não vai desviar do caminho porque você ensinou, está na palavra, e ela traz isso no ministério dela para os pais, para os avós. Se você é maravilhoso demais. ensina a criança no caminho do mundo, no caminho dessas porcarias que tem aí fora, ela vai seguir naquele caminho, porque é aquele caminho que desde pequena foi dada como certo. Mas se você ensiná-la desde o começo a palavra de Deus, o santuário, quando ela crescer, ela não vai se afastar daquele caminho. Verdade. E vai seguir o seu exemplo. Eu quero uma coisa que eu corrigir só uma percebi coisa. é Só que quero pra corrigir o uma exemplo, coisa. ele fala mais do que qualquer palavra. O exemplo que um pai, uma mãe dá para o seu filho, as atitudes que um pai e uma mãe têm e falam mais do que se você falasse 1 milhão de palavras para a criança. O que vale é o seu exemplo. Quando a minha mãe e o meu pai falam alguma coisa para mim que eu tenho que seguir daquele jeito, eu sempre olho, eles estão fazendo certo? Estão fazendo. Então, se eles estão fazendo certo, deu certo, tá dando certo, e eles fizeram certo e deu certo, eu também vou seguir naquele caminho. Da mesma forma, a criança vai olhar Deixa eu falar aqui o uma exemplo coisa, do pai e da mãe. Senhor Davi, só uma coisa interessante. Vamos lá, meu Não filho. é só o pai que vou ensinar o caminho de Deus ou então vou ensinar o caminho do mundo. Caminho do mundo não precisa ensinar, não. Precisa não. Você pode notar isso. Quando um pai é relapso, uma mãe é relapsa, quando uma família não tem o entendimento para mostrar o caminho da fé, mostrar o caminho de Deus, mostrar o caminho do reino, o caminho da verdade revelada, não precisa... eu não vou ensinar o mal para o meu filho, eu não vou ensinar meu filho a fazer coisa ruim. Não, ele aprende aí pelas internets da vida, pelas redes sociais, pelos joguinhos, É só não pela ensinar, TV. né, bispo? É só não ensinar as coisas boas de Deus. É só não ensinar que ele aprende as coisas do mundo. Se você não ensina o quê? a pessoa É só cruzar os braços. Isso aí. Isso aí. A falta da ação... Isso aí. Cruzou os braços. A falta da ação tem o mesmo efeito de você estivesse agindo contra a pessoa. Verdade. Quando você não faz nada na sua vida, os inimigos vão continuar agindo da mesma forma. Mas se você toma uma atitude de não aceitar aquela situação, nem na sua vida, nem na vida daqueles que você ama, a sua vida é completamente mudada. Com certeza. A falta da ação é pior do que a ação contra você mesmo. Você está tendo uma ação contra você mesmo, porque você não está fazendo nada. Gente, é muito bom. Nosso tempo está chegando ao finalzinho, né, do nosso podcast, e eu quero agradecer a Deus por esse momento tão especial em estar com vocês aqui no estúdio, em estar em caráter online, né, porque está com a gente, né, não está aqui de corpo presente, mas está com a gente o Bispo Gilberto, mesmo estando lá em Goiânia, está com a gente aqui no estúdio. Deus abençoa muito vocês. E é maravilhoso. Nós vamos falar mais, né, sobre o jejum, vamos falar mais sobre a quaresma, que é importante, você que nos acompanha, convidar
sua família, seus amigos, para participar. Toda semana tem podcast, toda semana tem orientação espiritual, toda semana tem um novo episódio trazendo experiências, testemunhos. E você vai fazendo isso acontecer na sua casa. Você vai sendo portador dessa bênção dentro da sua família. Suzana de Toda quinta-feira, 8 da noite, tem um novo episódio do podcast, tá certo? Toda quinta-feira eu aguardo você, sua família e os que você convidar para estar conosco. Quero te agradecer, Bispo Gilberto Gomes, pela sua participação, que muito contribuiu no nosso podcast. Um abraço com carinho e vou te convidar, o senhor sabe, né? Muitas vezes mais. Suzana de Paiva, muito obrigado pela participação. Deixo aqui o telefone do WhatsApp da minha central do Conselho Nacional de Capelania para todos aqueles que precisam de aulas online. Se você está numa cidade onde não tem santuário e precisa de orientação, precisa da visão revelada do Santo Espírito de Deus, eu estou aqui pronto para ajudar você, passando para você a visão. O telefone é o 62 98207 1841. 62 98207 1841. Esse é o telefone da minha central. E no Santuário de Goiânia, sexta-feira tem corrente forte de sexta-feira e as pessoas que vão começar o jejum podem buscar com o Bispo Wellington Ribeiro o óleo santo do jejum na rua 59, número 105, no centro de Goiânia. E o WhatsApp pode ser o meu e eu te encaminho, inclusive até mando a localização se você precisar. É o 962, DDD 62 99201 0719. Este é meu WhatsApp pessoal. Pode entrar em contato comigo e até te mando a localização para você chegar até o Santuário de Goiânia. Paz e luz. Um abraço, Bispo Gilberto. Um abraço à Bispa Paula Miranda. Um abraço, alegria meu de bispo. participar com ela do podcast. E o missionário Davi Carvalho. Que alegria de poder participar do podcast meu bispo. junto com Foi você. um prazer participar junto com o senhor. Que coisa linda. Paula Miranda, um abraço com carinho. Deus abençoe muito você. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação também, que sempre contribui muito. Eu que agradeço, Suzana de Paiva. E amanhã, sexta-feira, eu vou estar no Santuário do Jardim Industrial. Avenida Tito Fugêncio, 142, Jardim Industrial, bem ao lado do INSS. WhatsApp, DDD 31 33 64 7968. Suzana, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com você também, missionário Davi, todo meu. Bispo Gilberto Gomes, minha gratidão a todos. Um abraço com muito carinho, Paula Miranda. Um abraço também com carinho. Ah, que coisa boa vou te receber aqui, Davi. Vou te chamar mais vezes, convidar você para estar conosco, porque foi maravilhoso a sua experiência, né? O seu testemunho. É tão bom ouvir, né, uma pessoa que está cheia de Deus para falar das coisas de Deus. Então, um abraço com carinho. Deus te abençoe muito. Obrigado pela sua companhia também e pela sua participação. Muito obrigado, Suzana de Paiva, por essa oportunidade de estar aqui. Também quero agradecer a Bispa Paula Miranda, o Bispo Gilberto Gomes, por estarem me ensinando tanto. Eu sei que eu pude compartilhar algumas das minhas experiências, algo do que eu aprendi, mas eu fui muito abençoado. Eu tenho certeza que eu fui um dos mais abençoados aqui, porque estando junto desses homens e mulheres de Deus, eu pude aprender, eu posso aprender demais e trazer tudo isso que eu estou aprendendo para o meu ministério, para a minha vida. Muito obrigado, Suzana de Paiva. Foi um prazer participar do podcast Eu Sou do Reino. Gracinha, Davi. Obrigada pelo carinho mesmo. E Davi, olha, volte mais vezes sempre, viu? Vou te convidar e volte para trazer as suas experiências de um jovem feliz, porque muito contribui no nosso podcast. Um abraço ao nosso videomaker, Ronan Marques Júnior, e a você que nos acompanhou de casa. Um abraço com carinho, que você seja uma pessoa sempre iluminada e alcançada pelos ensinamentos, pelas experiências espirituais aqui do nosso podcast, você possa contar testemunho do que Deus está fazendo na sua vida, tá bom? Curta o vídeo e compartilhe, deixe para mim também um recadinho. Um abraço com carinho, até o próximo episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino.
Música